Jornal da Correia está de volta falando novamente da reforma da Previdência. Nós convidamos para o estúdio o advogado especialista Henrique Brito, que vai tirar as dúvidas sobre a aposentadoria. E você pode mandar sua pergunta pelo telefone, olha só, 3216-5072. Boa noite, Henrique. Bom, a gente sabe que tem muita gente tirando dúvida aí, a gente foi nas ruas também, mas antes a gente começar a tirar as dúvidas dos telespectadores, nesse texto base, que a gente já falou no bloco anterior, que foi aprovado, teve uma categoria específica, que é dos policiais, que não gostou muito. Qual foi a mudança que foi aprovada nesse texto base? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. Os policiais, eles pediam uma regra de transição mais suave. Veja só, o policial hoje, ele não tem uma idade mínima para aposentadoria. Então, se ele cumprir lá os 30 anos de serviço, ele pode requerer o benefício junto ao regime próprio, a que ele está vinculado. No entanto, com essa reforma da Previdência, foi estabelecida uma idade mínima de 55 anos, sem uma regra de transição para os policiais. Então, veja, um policial hoje que tem 29 anos contribuídos para o regime próprio lá de Previdência, ele vai ter, e se ele tiver 50 anos de idade, ele não vai poder se aposentar agora, porque ele vai ter que ter, no mínimo, 55 anos de idade, ainda que ele esteja com um tempo muito próximo para a aposentadoria. Então, um dos principais destaques que a bancada dos policiais pedia era justamente uma regra de transição para os policiais, que eles queriam que fosse ou suavizada a idade, para 53 anos e 52 a mulher, ou que fosse estabelecida uma regra de 17% do que faltava para a aposentadoria. Ok, Henrique. Bom, a gente agora vai conferir uma pergunta, uma dúvida, na verdade, das pessoas na rua. A primeira pessoa que perguntou foi a dona Clemilda Bezerra. Vamos ver qual é a dúvida dela. Eu tenho 45 anos, sou de Pitanga da Estrada, há 12 anos eu pago a Previdência, quero saber com quantos anos vou me aposentar. E aí? Dona Clemilda, ela só tem 12 anos contribuídos para o INSS. Acredito que ela falou 45 anos de idade também. Exatamente. Nesse caso, a gente considera, na verdade, essa proposta de reforma da Previdência, a considera muito jovem. Então, nesse caso, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. E aí, ela só vai precisar contribuir para o INSS, para poder pedir aposentadoria para o INSS por 15 anos, diferente do homem. Veja, nesse caso da reforma da Previdência, é exigida uma contribuição mínima do homem de 20 anos. E essa contribuição, ela começa de forma escalonada a partir de 2020. Então, hoje, o homem pode se aposentar aos 65 anos de idade, desde que ele tenha 15 anos contribuídos. A partir do ano que vem, 2020, ele vai precisar ter 15 anos de contribuição mais 6 meses, ou seja, 15 anos e 6 meses. E vai acrescendo 6 meses a cada ano até chegar ao limite dele ter, no mínimo, 20 anos de contribuição para a Previdência Social. Henrique, olha só, chegou uma pergunta de um telespectador, ligou pra gente, é o André do Geisel. Ele pergunta: minha mãe faz 65 anos na segunda-feira e nunca contribuiu. Ela vai entrar no auxílio continuado. Vai ser assim mesmo? No caso dela, ela nunca contribuiu para a Previdência Social, ela tem direito a um benefício da assistência social, que quem paga é o INSS. É o chamado LOAS ao idoso, certo? O amparo ao idoso. Então, no caso, ela não vai entrar em nenhum desses casos de regra de transição da reforma da Previdência e ela pode requerer, junto à Previdência Social e ao INSS, o amparo ao idoso. Ok, bom, vamos às ruas. Aliás, deixa eu ter mais uma pergunta aqui do telespectador. Deixa eu só olhar aqui, Ela fala o seguinte: a irmã dele, enfim, a técnica de enfermagem, ela trabalha 28 anos e 56 anos de idade. Se ela já pode pedir aposentadoria por tempo de serviço ou ida. Ou, enfim, a idade, se ela já pode pedir aposentadoria por tempo de serviço ou idade. Repetindo, ela tem 56 anos e há 28 anos trabalha como técnica de enfermagem. Perfeito. Ela exerce uma atividade que a gente considera como uma atividade nociva, que põe em risco a sua saúde e a sua integridade física, já que ela é técnica de enfermagem e tem contatos lá com materiais não previamente esterilizados, contato também com sangue e outras coisas mais. Então, ela tem direito à chamada aposentadoria especial, desde que ela cumpra o requisito de ter, no mínimo, 25 anos trabalhados nessa condição. Ou a outra situação, se ela não tiver os 25 anos trabalhados nessa condição, ela tem um acréscimo de 20% sobre o tempo que ela foi técnica de enfermagem. Então, ela tem que calcular quanto é esse acréscimo para ver se ela chega aos 30 anos de serviço. Ela chega aos 30 anos de serviço, ela pode pedir aposentadoria. Bom, tem mais uma pergunta das ruas, vamos olhar.
Minha carteira profissional foi assinada quando eu tinha 14 anos de idade e minha dúvida é o seguinte, com quantos anos eu vou me aposentar? Conseguiu ouvir a... Perfeito. Eu acredito que ele disse 17. 16 ou 17 anos de idade, que ele disse que tinha a carteira assinada, começou a trabalhar. Então, veja, se ele começou a trabalhar aos 17, possivelmente ali com 53, 54 anos de idade, ele teria o tempo para a contribuição para a aposentadoria por idade. Só que nesse caso, ele também é bastante jovem. É o caso da primeira telespectadora. Ele é bastante jovem e possivelmente ele não vai se enquadrar em nenhum dos casos de regra de transição da Previdência Social. Então, certamente, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Ok, vamos lá, deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Olha só, a mãe de um telespectador vai completar 60 anos com 20 anos de contribuição. Já pode se aposentar? Essa pergunta é do Orlando, do bairro do Catolé, lá de Campina Grande. Como é a pergunta? Ela fala que a mãe vai completar 60 anos e tem 20 anos de contribuição. Se já pode se aposentar? Pode sim. Assim que ela completar os 60 anos de idade, ela pode pedir aposentadoria, já que ela só precisa ter 15 anos de contribuição. Ok, bom, o Genivaldo Altiplano, aqui em João Pessoa, ele fala, eu tenho 54 anos e tenho 31 anos de contribuição do INSS. Quero saber se tenho direito. Não, no caso do seu Genival, se ele tiver exercido alguma atividade que a gente considera lá prejudicial à saúde, tenha trabalhado com ruído em indústria, tenha trabalhado na área de saúde, ele tem direito a um acréscimo no tempo de serviço dele. Mas para ele se aposentar, ele teria que ter no mínimo 35 anos contribuídos. E aí vem uma coisa que pouca gente sabe, Simon. Se você ficou algum tempo sem contribuir para a Previdência Social, você pode recolher esse tempo em atraso para poder pedir essa aposentadoria. Em que condições? Se você foi profissional liberal ou inscrito em algum órgão de classe, a título de exemplo, engenheiro, médico, contadores, ele pode pegar aquele período que ele foi engenheiro ou contador inscrito nesses órgãos, levar à Previdência Social e pedir para que regularize aquelas contribuições que ele deixou de pagar. Então, no caso do seu Genival, se ele tiver exercido alguma dessas atividades, ele pode efetuar esse recolhimento em atraso. E uma outra hipótese é que, se ele tiver sido empresário, de igual forma, ele pode recolher o período que ele deixou de pagar pela empresa para poder completar o tempo para a aposentadoria. Bom, e tem mais uma pergunta, né, que veio da rua, é seu Gilberto. Vamos ver a dúvida dele. Eu me aposentei com 58 anos de idade, 40 anos de serviço. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, meu filho tem 35 anos, qual é aonde ele pode chegar a aposentadoria dele? 35 ele conseguiu anos... se aposentar cedo, né? Quer saber se o filho também vai conseguir algo perto, pelo menos. Veja só, de uma forma mais simples, a gente poderia falar o seguinte, essa proposta de reforma da Previdência, ela tende a postergar as aposentadorias dos segurados, tanto do regime geral, que é o INSS, quanto os regimes próprios, para aqueles servidores efetivos. Então, a ideia que se tem é que pessoas que tenham menos de 52 anos de idade e tenham pouco tempo contribuído para a Previdência Social ou para o regime próprio, só se aposentem ou aos 62 ou aos 65 anos de idade. A recomendação que se faz é que cada um dos cidadãos ou segurados da Previdência Social, eles têm que verificar quanto tempo ele tem. Por quê? Essa reforma da Previdência traz, no mínimo, 4 possibilidades de regra de transição. E aí ele tem que verificar em quais dessas regras ele se enquadra. Henrique, infelizmente nosso tempo acabou. Tinha muitas perguntas aqui, mas a gente vai pedir desculpa aos telespectadores, mas não tem como atender a todo mundo. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, porque como esse texto ainda está, né, tramitando, são muitas dúvidas, mas na medida do possível a gente vai tentando esclarecer aqui. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e boa noite a todos.